Achei muito ousado da parte da equipe ser desafiado a dizer para a cidade a respeito da casa de Zadok. Isso é uma clara demonstração de uma preocupação não somente com os desafios do presente, mas os desafios de uma geração futura. Eu tenho 32 anos que sou cristão, irmãos. 32 anos que eu conheci Jesus na primeira igreja de Cristo de Ceilândia Sul. Meu pastor Francisco Lima e Silva. Lá conheci minha esposa. Não gostava de ir orar todo dia, mas estava tendo uma campanha de oração e ela ia, irmãos. E Jesus me perdoe. Mas a maioria da parte das orações não foi por ele, foi por ela. E ele é tão bom que me deu ele e me deu ela. Com quem há 27 anos vivo a alegria dessa aventura, que é andar no caminho, na verdade, na vida. Quer dizer para você, meu amor, que você é a minha melhor herança. Todo mundo acha que você é minha filha. Mas você não é minha filha. Você é minha esposa, minha amada, a dona do meu coração. E eu espero que Jesus me leve primeiro do que você, porque não vai ser fácil estar nesse mundo sem você. Ganhei. Garanti. Garanti ou não garanti, irmãos? Agora fica de pé, Vitor. Fica de pé. Não, agora, Vitor, fica de pé. Agora fica o Vitor no caso da atitude, irmão. Parte para cima, jogador. Né? A mulher que tem que trazer um buquê de flores para você, parte para cima, irmão. E eu tive o rico privilégio de viver algo que, acredito eu, nenhuma outra geração vai viver. A mudança que o mundo teve nos últimos 20 anos, o avanço tecnológico, a forma como as pessoas pensam, percebem e reagem, é totalmente diferente da experiência que eu tive. A experiência e os desafios que eu vivi na minha adolescência, inserido numa igreja implantada por americanos, não tem nada a ver com aquilo que vocês estão vivendo. Eu vivi em um tempo, irmãos, em que não existia internet. Eu ouvi fita cassete do pastor Sostres. Quem não sabe o que é fita cassete? Não me vergonha não, irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Mas hoje vocês vivem um acesso à informação em uma velocidade inimaginável. Vocês podem reclamar de inúmeras ausências, mas vocês não podem reclamar da ausência da informação e da dificuldade da comunicação. Então, quando nós estamos dispostos a falar sobre a casa de Zadok, nós estamos dispostos a falar sobre a responsabilidade geracional. E isso é botar um espelho à frente e assumir os feitos de nossos efeitos sobre a próxima geração. Que igreja entregaremos a essas crianças que estão aqui à frente? A geração da igreja passada tinha o desafio de trazer o homem que estava no mundo para dentro da igreja. Isso não era fácil, irmãos. Os nossos evangelismos aconteciam em praças, em rodoviárias, caixas de som, um violão, alguém cantando. Quem lembra daqueles panfletinhos compridos assim, irmãos, que atrás era carimbado o endereço da igreja? Quem lembra? Faça um plano de saúde, irmão. Você já está precisado. Plano funerário, essas coisas, resolve. E a gente ia e falava assim, Jesus te abençoe. Deus abençoe você. O domingo de manhã, esse era o nosso desafio. E nós ficávamos na expectativa, na porta do culto, para que alguém em quem eu entreguei o panfletinho aceitasse o desafio de entrar na igreja. Normalmente, quando nós falávamos sobre ir à igreja, a resposta de ímpeto era, eu já tenho a minha religião. Se você fizer uma pesquisa hoje, no Brasil, 97% das pessoas já entraram numa igreja evangélica. Há 27 anos atrás,
Era um desafio alguém que declarava ser de outra religião entrar na igreja evangélica. Havia um estigma contra nós éramos feios, burros. O desafio da igreja hoje é tirar o mundo que está dentro do homem sentado na igreja. Falar sobre a casa de Zadok é tirar os olhos do que estamos vivendo hoje, por causa das conquistas que foram feitas por aqueles que vieram antes de nós. E se perguntar que herança deixaremos para aqueles que virão após nós. Falar sobre a casa de Zadok é se permitir sair do âmbito histórico e teológico de uma pessoa e expandir a construção do entendimento sobre a ação de Deus em forma geracional. Mas não estamos falando sobre o Zadok. Nós estamos falando sobre sua casa, sua descendência, sua geração. Aquilo que outras gerações foram recebendo, foram sendo tocadas. Outras gerações foram sendo influenciadas. Outras gerações foram sendo mantidas sobre o princípio de uma casa. Não é falar sobre Zadok. Mas aquilo que a Zadok produziu em atitude, que marcou toda a sua geração. Mais do que isso, quem construiu alguma coisa para Zadok? Gente antes de nós, irmãos, pavimentaram nossa estrada. Hoje nós pisamos sobre o teto de outros homens. Nós estamos assentados nos ombros de gigantes que vieram antes de nós. Por isso enxergamos mais e mais longe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Somente honrando os que vieram antes de nós, nos dará o temor sobre o que daremos àqueles que virão após nós. Eu quero honrar sim o pastor Natanael. Fique de pé aí, pastorzão. Não está aqui não? Seu pai não está aqui não? Está vindo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós vamos falar sobre a casa de Zadok, se esse é o desafio do coração de vocês, se os pastores dessa casa entenderam que vocês serão influenciados sobre o comportamento de uma casa, vocês são muito corajosos. Ezequiel 48:11 diz assim, fala sobre uma recompensa que Deus estaria dando a uma casa, a uma geração, a uma família. Fala sobre aquilo que Deus resolveu entregar para toda uma casa por causa do comportamento de um homem. Ezequiel 48 diz assim, será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha herança, que não se desviaram, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Versículo 12, eles terão uma oferta, da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. Para falar sobre a forma como Deus trata uma linhagem, é preciso entender padrões que estão expostos durante toda a Bíblia. Em 1 Samuel 2, você vai ver um homem de Deus trazer uma sentença a Eli. O homem de Deus, 1 Samuel 2:27, veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, uma descrição clara a Arão, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisaste o meu sacrifício, a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim. Diga comigo, honra. Para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel,
Na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem eu honrarei, porém os que me desprezam eu desprezarei. E a sentença continua dizendo, e aqui o homem de Deus estabelece que a casa de Levi seria a casa de Eli seria exterminada, e no lugar da casa de Eli, outra casa seria levantada. O texto diz assim, eu arrancarei o teu braço da casa do teu pai. Sabe, irmãos, versículo 35 diz assim, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que proceda segundo o meu coração, a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, uma casa estável, uma casa duradoura, e andará sempre diante do meu ungido. Ele não tem denúncia nenhuma, irmãos, contra ele. Ele cumpriu como sacerdote seu papel, seu ofício. Não há pecado que seja denunciado acerca de Eli. Levi quer porque quer participar da administração, irmãos. Eli não havia denúncia sobre seu comportamento, sobre sua forma de gerenciar o sacerdote. Mas a Bíblia fala sobre o pecado de seus filhos e a falta de uma postura de Eli para enfrentar isso. E Deus chama isso de desonra. Deus vira e fala para Eli, olha, você não está errando naquilo que você está fazendo. Eu queria muito que se você estivesse disposto a anotar algumas coisas. Você não está errando naquilo que você está fazendo. Você está errando naquilo que você não está fazendo. E nós somos uma igreja que somos conduzida a imaginar que pecamos somente por aquilo que fazemos e não entendemos que a ausência de um feito também pode ser pecado diante de Deus. E por causa disso, Deus reprova o Eli. E Deus diz a Eli, você resolveu colocar a honra no lugar errado. Você está honrando os seus filhos e a honra que está sendo dada aos seus filhos era minha. E porque você resolveu honrar, mas honrar em direção errada, eu te apago. Eu vou exterminar você do mapa. E Deus inicia o extermínio de uma casa e o processo do levantar de outra casa. Escuta uma coisa, irmãos. A Bíblia sempre será regida pelo princípio da dualidade. Nós estamos querendo estilizar a Bíblia e criar a terceira via. É sempre o certo é o certo, irmãos, e o errado é o errado. É o céu ou o inferno, é luz ou trevas. Vivemos numa geração que tem muita dificuldade de ouvir a verdade, porque a verdade não é diplomática. A verdade separa as coisas. Nós, pastores, vivemos um tempo em que precisamos ser treinados no tato, porque as pessoas não têm habilidade de ouvir verdades acerca de si mesmo. Por quê, pastor? Porque ao invés de abraçar a verdade para ser liberto, ele entende a verdade como ofensa e o seu estado de prisão após a ofensa é pior do que antes da conversa verdadeira. Aí vocês vêm vir e falam assim, poxa pastor, mas vamos falar sobre a casa de Zadok. Vocês estão dispostos a falar sobre a casa de Zadok? Vocês têm noção da postura desses caras? Você tem noção, nós vamos falar um pouco sobre isso, do comportamento desses caras. Será que nós estamos dispostos a replicar um sacerdócio da casa de Zadok? Ou nós somos da casa de Eli, que vemos os feitos errados e passamos pano para isso? Somos diplomáticos, para que arrumar confusão? Para que arrumar problema? Não, vamos tratar a coisa aqui de forma mais ou menos. Certa vez uma irmã virou e falou assim, pastor, eu estou com um problema com a irmã. Eu falei, por quê? Porque a irmã tem dito que eu sou gorda. E eu perguntei, e você é? E eu fiquei esperando. Porque eu pensei, se ela responder que não, eu falei, por que a opinião errada de alguém sobre você
te incomoda tanto? E se ela dissesse que sim, eu vou falar, e o que é verdade sobre você? Te incomoda tanto? Nós somos tão mal resolvidos com o nosso posicionamento que estamos o tempo inteiro atrás de referências que não sejam cristocêntricas. Então, a sua fome é em direção àquilo que você quer ouvir, quer fazer, e não em direção àquilo que você precisa fazer. Mas quando estamos lidando com o trato de Deus no que diz respeito ao geracional, Deus não brinca com o negócio. Eli não tinha culpa em nada daquilo que tinha feito, mas a culpa por aquilo que ele não tinha feito foi o suficiente para Deus dizer: eu não vou comprometer aquilo que eu preciso fazer, porque você não entendeu o seu papel como sacerdote. Eu vou eliminar a sua casa, eu vou arrancar o seu braço da casa de teu pai Arão e vou suscitar para mim uma casa que tenha um sacerdote fiel. E de repente Eli recebe a notícia que a arca foi roubada. E quando a palavra foi entregue assim, espero que você saiba que é Deus que está falando, seus 2 filhos morrerão no mesmo dia. A Bíblia diz que quando Eli recebe essa palavra, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Seus 2 filhos haviam morrido e a arca havia sido roubada. Sua nora, grávida de um de seus filhos, recebe a notícia da morte do marido, entra em trabalho do parto e morre. E de forma progressiva, uma palavra começa a ser cumprida. Uma casa começa a ser apagada para que outro nasça em seu lugar. Saul manda chamar o sacerdote Ameleque e ele consulta a respeito de Davi. E o sacerdote é favorável a Davi. E Saul entende que aquele sacerdote estava conspirando contra ele. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, 85 homens que vestiam a estola sacerdotal foram mortos por Saul. E vai se apagando a luz da casa de Eli. Não contente com isso, ele manda que todos os moradores de Nob, uma cidade sacerdotal, fossem mortos. Ele vira e fala assim: vai a Nob e matem todos. Homens, mulheres, crianças, cachorro, cabrito, o que tiver. Acaba com tudo. Quando você vai estudar a linhagem de Eli, e Aimeleque é da linhagem de Eli. Grande parte das pessoas daquela cidade eram da linhagem de Eli. Sobra um filho de Aimeleque, Abiatar, que foge. Abiatar foge, busca refúgio em Davi. Davi, constrangido com o resultado de imaginar que 85 sacerdotes foram mortos, a cidade foi destruída, ele acolhe Abiatar. Durante toda a história de Davi, Abiatar caminha com Davi. Davi envelhece e Abiatar conspira para coroar Adonias, filho de Davi, como herdeiro. Até que Davi toma um posicionamento, coroa o grande rei Salomão. E aí Salomão, em resposta ao que Abiatar havia feito, no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 26 e 27, diz assim: e Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Note, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Agora presta atenção no versículo 27, para você entender como Deus trata o assunto de um sacerdócio geracional. O versículo 27 diz: lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. E aqui a palavra se cumpre por inteiro. E nesse vácuo, Zadok é levantado sacerdote. Para você entender a proposta da casa firme, você precisa voltar um pouco mais à história, ao longo de toda a história. Porque sabe por quê, irmãos? Porque o que para você hoje é tudo. Você vive no seu mundo, cercado pelos seus problemas.
Aquilo que você considera seu tudo, para Deus é parte da história. O importante você saber é que independente de como você age ou reage a tudo que ouve, Deus conduzirá a história ao seu desfecho. A oportunidade que eu e você temos do posicionamento é dizer para Deus: Deus, não faça nada sem me incluir. Por mais que a minha inclusão significa a exclusão do meu coração de inúmeras coisas que eu entendia que eram importantes para mim, mas eu percebi que o essencial é aquilo que Deus quer. Então eu tenho a capacidade de abrir mão da minha importância para abraçar a essencialidade de Deus, mesmo que isso me custe caro. Arão teve 4 filhos, 2 morreram por oferecerem fogo estranho. Nadab e Abiú, vocês conhecem a história. Sobrou Eleazar e Tamar, filho de Arão. E há um carinha, filho de Arão, chamado Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, chamado Finéias. E os filhos de Israel contaminam-se com as práticas de um mundo pecaminoso, de adoração a outros deuses, influência de outros povos. E no Números 25:7 diz assim: um homem sai da presença deles, que estava influenciando o povo com pecado, com contaminação. E o versículo 27 vai dizer que, 7 do 25, vendo isso, Finéias, diga comigo, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos. O homem israelita e a mulher que com ele estava. Pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Versículo 9. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram até que um homem tivesse uma atitude contra aquilo que desagrada a Deus. A atitude de um só homem impediu que esse nome fosse duplicado, triplicado. Quem me entende, diga amém, irmãos. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Repita assim comigo: pois foi zeloso. Fala de novo: zeloso. Com o meu zelo. Isso vai fazer sentido ali na frente. Fala: zeloso com o meu zelo. No meio deles, de modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Agora olha o versículo 13. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo. Mas essa mesma palavra Deus havia dado a Arão. A palavra do sacerdócio perpétuo foi entregue a Arão. Passou-se uma geração, a geração dos filhos de Arão, e essa palavra não foi repetida. E em Finéias, Deus reafirma aquilo que havia entregado a Arão e disse: olha, a sua geração será um sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus. Deus vê o zelo de Finéias e diz: esse é o tipo de DNA que eu quero perpetuar para sempre. Esse é o coração que eu quero que sempre esteja batendo no peito de alguém. Essa é a atitude que eu vou precisar dela em inúmeros momentos da história. Em inúmeros momentos da história, eu vou precisar de alguém que tenha o coração de Finéias e esteja disposto a fazer aquilo que as pessoas não têm tido disposição de fazer por questões diplomáticas. Eli era da descendência de Tamar. Eli era da descendência de Tamar, irmãos, e teve a sua oportunidade e falhou. E quando nós estudamos a linhagem de Zadok, nós descobrimos que Zadok surge da descendência de Finéias. Deus espera
centenas de anos e num momento específico, aonde o povo estava sob grande influência de outros povos. Deus diz assim: lá atrás havia um homem chamado Finéias que teve um coração disposto a fazer aquilo que precisava ser feito, e eu preciso duplicar esse DNA agora, e por causa disso eu excluo a casa de Eli e eu levanto a casa de Zadok. Deus teve um compromisso geracional. Por isso é que é um lugar muito perigoso olhar para as pessoas que vieram antes de vocês e não respeitar a história delas. Eu sou de uma época, irmãos, que nós nos reuníamos, virávamos à noite, onde surdos ouviam, coxos andavam. Eu lembro uma vez a gente num monte, em Catalão, num congresso da Igreja de Cristo. Nós subimos ao monte para orar. Escute o que eu vou dizer. Nós começamos a orar, irmãos, e não tinha música, não tinha instrumento, não tinha painel de LED, nada disso. O que a gente tinha era um pandeiro e um violão, irmãos. Eu não sei por que tiraram o pandeiro da igreja. E de repente a gente começou a olhar no chão, irmãos. Os gravetos ficaram fosforescentes. Como se... Você sabe o que é fosforescente ou não? Como se fosse uma luz acesa. Os gravetos. E a gente, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E a gente maravilhado, irmãos. Aí não tinha celular, queridos. Tinha não, bebê. Mas tinha um abençoado lá, mais preparado que os outros, tinha uma lanterna. E a gente pegava os gravetos, irmãos, e metia a luz no graveto. Era graveto, apagava a luz, era fosforescente. E a gente ficou igual criança, irmãos, enchendo o bolso daquilo. Para levar para casa, para mostrar. Nós éramos tão sedentos daquilo que Deus estava fazendo. Não por nós, mas no nosso meio. Que eu fui num congresso desse, eu estava muito ruim da garganta, irmãos, garganta infeccionada e tal, e rouco, e eles começaram a orar por cura. Era um chileno ministrando, eu não me lembro o nome, irmãos, eu não me lembro nem o meu nome, que dirá o de quem estava ministrando. E aí, na adoração, e eu querendo adorar, irmãos, e não rouco. Eu falava: Senhor, eu quero gritar teu santo nome, me cura. E eu corei da rouquidão, irmãos, na hora. E eu, glória a Deus, meu Deus, minha rouquidão foi embora. Glória a Deus. Aí eles começaram: vem cá contar os testemunhos. Aí eu cheguei para o irmão e falei assim: eu não estava dando conta de falar. E o cara subiu e falou assim: ó, tem um mudinho ali que está falando. Eu falei: não é mudinho não. Eu não estava dando conta de falar. Aí o cara: agora tu hablas agora? Eu hablo. Vem na cá. Habla, aleluia. Eu falei: aleluia. Eu falei: não, eu estava rouco, não estava mudo não. Não havia uma reunião que nós estávamos nela, que nós não experimentávamos o poder de Deus. Carregado sobre o ombro de homens que trouxeram a igreja até aqui, irmãos. Homens que aceitaram desafios inimagináveis. E Deus respeita a geracionalidade. O novo não pode olhar para o velho e imaginar que ele não tem importância. Porque o solo que você pisa hoje da igreja está sobre os ombros daqueles que vieram antes de vocês. E aí eu vou dar uma cutucada. Eu só falei 30 minutos. Há 30 anos atrás, irmãos, escuta, eu quero te escandalizar. Eu tenho autoridade para isso, porque eu sou da casa, irmãos. Quando a gente virava e falava assim: ó, fulano de tal está pensando em divorciar. Que isso, gente?
Não, vamos entrar em jejum, vamos entrar em oração, vamos cuidar dessa família, vamos cuidar dessa casa. E a gente entrava, irmãos, em jejum, em oração. E quando acontecia o caso de uma família ser desfeita, era como se alguém tivesse morrido, irmãos, do nosso meio. A igreja entristecia. Hoje nós estamos ouvindo falar de divórcios no púlpito. Estamos achando que isso está tudo bem. Não está, irmãos. Os homens que trouxeram a igreja sobre os ombros pagaram um preço muito caro. Eu quero, em nome de todos eles, um dos homens que muito me abençoou foi meu irmão, Filomeno Romero, faleceu no Covid. Aqui o Ronald conheceu, você também, né, irmão? Homem de Deus. Era diretor da Caixa Econômica. Deus chamando ele para o ministério, Deus chamando ele para o ministério, Deus chamando ele para o ministério. Ele resistente, concurso público, bem empregado. Teve um infarto no banheiro, obrando. Caiu, Jesus falou, de duas uma, ou você aceita meu chamado e volta, ou acabou, você fica. E a esposa orando, e ele abraçou o chamamento, saiu da Caixa Econômica. Foi um homem que gastou seus dias amando, servindo a Deus e manifestando o céu. Ronald sabe disso. Cura, milagres, sinais, prodígio, maravilhas. Não é sobre o que você leva, irmãos, de uma conferência dessa. É sobre o que você está disposto a distribuir. Parar com esse pensamento de que vou vir para cá porque vai ser bom demais para mim. Se aquilo que é bom para você não for bom para outra pessoa, a pergunta é, foi de fato bom para você? Vocês nessa conferência querem ser inclusos na casa de Zadok? É muito ousada a parte de vocês. Por quê? Porque a pergunta é, vocês podem arcar com o que esse pedido significa? Bill está falando um negócio de 4 milhões. 5. Aí daqui a pouco, se deixar para o final do ano, vira 6, irmãos. Eu já estou me coçando, irmão, não sou nem daqui. Como você tem recebido essa palavra, irmãos? Sou da casa de Zadok, sou da casa de Zadok. Linda a camiseta de vocês. Linda, bonitinho, gala é demais. Espera aí, irmão, você sabe o que significa isso? É que para esse tipo de exercício sacerdotal não existe limites para Deus. O que Deus questionou Eli foi: por que você tratou os seus filhos em honra, sendo que você quis ter paz com seus filhos, mas não entendeu o que significa ter guerra comigo? Eu honrarei aqueles que me honram e desonrarei aqueles que me desonram. Estar disposto a replicar o DNA da casa de Zadok é se colocar num lugar onde não há nada que Deus te peça que você de súbito não te entregue. O que a casa de Zadok, ou a casa de Finéias, ou homens que foram cruciais para um tempo, para um propósito, para uma história, para uma geografia, têm em comum? Primeiro, eu quero falar sobre Zadok. A palavra Zadok, irmão, significa justo. Se tu hoje for colocado na balança, teu peso será justo? Abacuque 2,4 diz assim: o justo viverá pela fé. Sim ou não, irmãos? Não é o crente que viverá pela fé, é o justo. E porque a gente quer ser crente, mas não quer ser justo, a igreja tem se adaptado a fazer culto bom para crente ruim. Porque o crente é aquele que vem na igreja em busca
de receber alguma coisa. O justo é aquele que, sabendo o que recebeu, manifesta em justiça tudo que lhe foi entregue. O ambiente que você está é justo. Você que é patrão é justo com seus funcionários. Você que é funcionário é justo com seus filhos. Você que é membro dessa casa, você é justo com as finanças que o Senhor tem te dado. Os visitantes estão fora disso. Porque não há sinônimo de maior imaturidade em uma igreja do que um pastor ter que parar para falar sobre dízimo. Aonde tudo no seu coração converte, menos o seu bolso. A única questão é que o bolso é o único momento em que expressa a verdadeira conversão. Porque o resto tudo você leva. E aí tem crente que vira, pastor, mas o dízimo é da lei. Irmão, Jesus veio para cumprir a lei. E aí fica pior, por quê? Porque a grande diferença, irmãos, da lei para a graça é porque a lei é o processo exógeno e a graça é o processo endógeno. Na lei eu precisava de alguém do lado de fora dizendo, rapaz, você tem que fazer o que é certo. E o que é certo? É certo é não querer pegar a mulher dos outros, irmão, tá maluco, ó. Deus disse que isso é errado. E na graça eu tenho o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, você sabe que não deve fazer isso. E não precisa ninguém lhe dizer, porque eu estou aqui dentro te dizendo. Aí Jesus vira e melhora as coisas, piora. Fala, na lei, se você deita com a mulher, você peca. Na graça é um pouco diferente. Se você olhar, pensar e desejar, já pecou também. Nós precisamos amadurecer no nosso senso de justiça. Somos uma igreja que não pratica justiça social. Como assim? Nós precisamos ter atos de justiça e deixar de ter um pensamento de crente que vem para a igreja para receber, para ser abençoado. Você já foi salvo, está na hora da sua luz brilhar e aquilo que Deus te entregar, ser entregue para alguém e você sair do seu lugar de comodismo, de ostracismo e de indiferença e dizer, Deus, não faça nada nessa igreja sem contar comigo primeiro, porque eu quero ser justo com tudo que tenho recebido nesse lugar. Mas nós, pastores, precisamos estar, por vezes, empurrando elefante, porque não tem senso de justiça. E vou dizer uma coisa a você, irmãos. A paz, repita comigo, a paz é fruto da justiça. Grande parte da presença das suas guerras interiores é porque você não teve coragem de ser justo. E aí eu vou te bagunçar um pouquinho de novo. E na cultura do reino, irmãos, perdão é justiça. E aí a gente fica doido. Por que a gente fica doido? Porque nós queremos uma justiça que me devolva a ofensa ou o perdido. E Deus está dizendo, não faça justiça de outra forma. O quê? Perdoa. E eu vou chegar lá na frente para você entender algumas coisas sobre isso. Nós precisamos de uma geração Zadok justa. Segunda coisa, nós precisamos de uma indignação que produza atitude. Finéias se indignou. Finéias ouviu aquela discussão de um homem hebreu fazendo a defesa, uma mulher prostituta fazendo a defesa. Os filhos de Deus ouvindo aquilo, e ele se indignou. Ele falou, o que é isso? O que é isso, gente? Vocês estão ofendendo o caráter de Deus? Como assim? Como assim vocês estão virando as costas para Deus? Deus, em momento algum, pediu a Finéias, atravesse uma lança nesse homem e nessa mulher. Mas a sua indignação produziu uma atitude. E a atitude produzida em direção a Deus fez Deus produzir uma atitude em direção a Finéias.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Suas atitudes, geradas pelas suas indignações, te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Somos uma igreja ou que se indigna e não produz nada. Estamos indignados, estamos indignados. Tá, mas e produziu o que, sua indignação? Você é o revolucionário de internet, irmão? Minha igreja tem 150 pessoas. Hoje eu cuido de 150 crianças, 35 delas vítimas de abuso sexual. 115 dessas crianças são crianças que não têm pai, o pai está preso ou foi abandonado pelo pai. De onde você tirou essa maluquice, pastor? Cuidando de morador de rua. Um dia no nosso culto, cuidando de morador de rua, nós trazemos os moradores de rua para dentro da igreja, todo último domingo do mês, cortam o cabelo, tomam um banho. O que eu dou para ele? Eu dou dignidade humana. Porque todo o manifesto divino de Cristo foi influenciado pela humanidade de Jesus. Você vai ver que Jesus, tendo compaixão, Jesus tem compaixão, empatia com a dor de alguém, e vira e fala, veio o divino vem e muda a realidade. Talvez o seu divino não esteja se manifestando, porque você não é empático a ninguém. Se indigna, mas não se compromete. Se indigna, mas não põe a mão. Se indigna, mas não põe a mão no bolso. Se indigna, mas não vem fazer. Finéias se indigna e age. Ou segundo, ou somos uma igreja normopática. O que é normopática, pastor? É olhar todo o contexto social que vivemos hoje e achar que está tudo normal, irmãos. Você desonra sua esposa. E não é assim mesmo, essa mulher é problemática. Não interessa o que essa mulher é. O que a Bíblia diz sobre o marido é que todo marido se põe por marido com um único e principal compromisso, que morrer em favor da esposa. E a gente está achando as coisas normais. Estamos num estado de normopatia, porque somos crentes, irmãos. Queremos receber. Tudo o que você recebe aqui é inútil se morre em você, irmão. A vida de quem sua vida tem afetado? E aí eu fui conversar com os moradores de rua. Fiz a conta no final do ano, nós havíamos recuperado 5, gastado 20 mil reais. Eu falei, Jesus, nossa, mas parece que não está tendo resultado. Pastor, de vez em quando tem essas crises, viu, irmão? Aí Deus virou no meu coração, irmãos. Eu estava olhando os moradores de rua, 50 moradores de rua dentro da igreja. Eu falei, Deus, parece que não está fazendo efeito. Nós atendemos 500, 600 homens no ano, tiramos 5 da rua. Aí Jesus virou e falou assim para mim, você quer que o morador de rua não exista? Eu falei, sim. Ele falou, cuide das crianças sem pai. Aí eu fui no morador de rua. E aí, tudo bem? Me conta a tua história. 90% deles, irmãos, foram para as ruas por causa de uma crise com o pai. Ausente ou presente de forma maléfica. O mesmo número se repete na prisão, aonde a gente faz culto. O bandido vai escrever assim, amor só de mãe. A pergunta é, se você se indigna e você não faz nada, você não é da casa de Zadok, você é da casa de Eli. Porque Eli vira para os filhos e fala, rapaz, vocês estão aprontando. Eu estou sabendo que vocês estão aprontando. Vocês estão indo para a tenda para manter relações sexuais com as mulheres dos outros, rapaz. Que coisa feia. Poupe o seu pecado, mas o seu pecado não te poupará. Quem você tem matado para que Jesus possa nascer, irmãos? Estou mandando você atravessar a lança em ninguém não, irmãos. Mas alguém tem que morrer abafado com o amor de Cristo
que existe em você, para que Cristo nasça nessa pessoa. Sua casa sofre a experiência da presença. Fomos treinados para encontrar defeitos, mas não fomos treinados para gerar soluções. A coisa que eu mais detesto na igreja, alguém fala assim: pastor, é o seguinte, a descarga do banheiro não está funcionando. Eu falei: certo. Perfeito. E? Você contribui com o que achando defeito? Você acha que o pastor Bill não sabe os problemas que ele tem aqui na igreja? Os caras que nem o Eric, por exemplo. Cadê ele, tadinho? Nós somos treinados para apontar problema. Tá errado. Não devia ser feito assim. Finéas resolve o problema, irmãos. Finéas não fala nada. Finéas não se manifesta. Finéas resolve o problema. Porque descendentes de Zadok não apontam o problema, apontam a solução. E na vida, irmãos, escuta, dualidade. Na vida, ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Eu continuo, irmãos. Terceiro, devemos fazer as coisas à maneira de Deus. E a outra coisa que não está entrando na cabeça de vocês: fazer as coisas de Deus à sua maneira não é honrar a Deus. Precisamos fazer as coisas de Deus à maneira de Deus. Por isso é que Deus fala sobre Finéas: ele foi zeloso com o meu zelo. Ele olhou e descobriu o que importa para mim. E o que importa para mim, de fato, se tornou importante para ele. E porque ele se tornou importante para ele, o que é importante para mim, eu faço uma aliança com ele. Quem está comigo, diga amém. Todos temos um eu acho, eu penso para tudo. Irmãos, o que você acha e o que você pensa não importa no lugar que Deus disse como é. Sua opinião não nos interessa aonde Deus falou. E Deus fala muita coisa, irmãos, por meio da sua palavra. E a gente precisa estar disposto a ouvir a verdade. Porque fazer as coisas de Deus à nossa maneira é não fazer as coisas de Deus. Malaquias 1,6, vou te dar a experiência aqui. Todo mundo a Malaquias está falando sobre dízimo. Malaquias não é um livro sobre dízimo, irmãos, olha para mim. Não vim para massagear seu ego. Eu vim para te fazer crescer, amadurecer, se você quiser. Malaquias não é um livro sobre dízimo. Malaquias é um livro sobre honra. Malaquias 1,6. Deus vira e fala: engraçado, o filho honra o pai. E o servo, o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou o seu senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós. Todas as vezes que o Senhor dos exércitos é mencionado na Bíblia, é uma expressão de imponência, grandeza. E alguém que ele se posiciona dizendo o seguinte: nós estamos em conflito. E ele continua dizendo: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós desprezamos o teu nome? Como assim, Senhor, nós não estamos te honrando? Onde é que o Senhor tirou essa ideia? Nós estamos fazendo tudo o que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Estão fazendo. Vocês estão fazendo o que eu mandei que vocês fizessem, mas vocês estão fazendo do jeito de vocês. E eles dizem assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então não é sobre o pão que se oferece, é sobre que qualidade e sobre que circunstâncias esse pão está sendo entregue.
Porque Deus não recebe nada que está nas suas mãos sem antes perceber o que no seu coração motivou a sua entrega. E muitas das nossas entregas, mesmo sendo em nome de Deus, estão rejeitadas por Deus. Porque no seu coração a sua motivação é hedonista, egoísta, em volta dos seus prazeres e dos seus benefícios. E esse é um negócio que Deus não vai receber de você. E Deus continua dizendo: porquanto oferecereis animal cego para o meu sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Deus está dizendo: você está entregando um animal, sim, mas você teve coragem de ir no seu rebanho, e ao invés de pegar o animal melhor, você pegou o animal cego, o animal coxo. E o problema não é o animal que você entrega, ou não é o animal que você entrega. O problema é que você não consegue me honrar naquilo que eu já te entreguei. E ele faz um desafio, e ele vira e fala assim: olha, apresenta ao teu governador. Experimenta pegar o animal cego e pagar teu imposto com ele. Por que você acha que o seu governador não vai aceitar um animal com defeito para pagar imposto e acredita que eu tenho que aceitar? Por isso, irmãos, é que eu me indigno com quem chega às 7h15 num culto que começa às 7 horas. Por quê, pastor? Porque na segunda-feira, 8 horas da manhã, você está batendo ponto e você está considerando que o seu Deus não merece a pontualidade que você está dando ao seu patrão. Aí olha para a vida, está tudo errado. Honra, irmãos. Sacerdotes de Zadok, tudo que tocavam era sob a perspectiva de honrar a Deus. E para honrar a Deus, precisamos fazer as coisas à forma de Deus. Deus olha e diz a Eli: você honrou seus filhos e não resolveu me honrar. Não serve. A gente faz de qualquer jeito, irmão. Do jeito que dá. Por isso que Jeremias vira e fala assim: maldito aquele que faz a obra de Deus de forma relaxada. Maldito não é o que não faz, irmãos. O que não faz é abençoado. Não é sobre fazer ou não fazer. É sobre quem se dispõe a fazer. Para Deus admite fazer de qualquer jeito. E Deus está dizendo: eu quero que você faça as minhas coisas do meu jeito. Aí fica ruim, sabe por quê, irmãos? Porque tratamos com indiferença o que é importante para Deus. O que é importante para Deus, irmãos? Jesus Cristo, sumo sacerdote, torna a graça mais difícil que a lei. Aí eu vou fazer uma listinha aqui. Ama o teu inimigo. Importante para Deus. Negue-se a si mesmo. Jesus é lindo. Jesus fala assim: ó, quer vir comigo? Venha. Venha comigo, venha comigo. Só tem um problema, não te traga junto. Por quê? Porque indo comigo e te trazendo junto, na caminhada, você vai fazer muita coisa errada. E aí você vai imputar a mim a responsabilidade de resolver os atos da sua irresponsabilidade. Quer ter uma caminhada saudável comigo? Abra mão de si mesmo. Mas nós temos um quê de si mesmo, irmãos? Tão grande, tão grande, tão grande. Que se alguém, você levantar daí e for no banheiro e outra pessoa sentar aí, você já se aborrece, já se entristece e nada do que aconteceu vale. Se alguém tem algo contra você, peça perdão a essa pessoa. Olha que situação, irmãos. Pô, fulano está com raiva de mim, tá? Tô. Vai nele e pede perdão. Poxa, mas é ele que está com raiva. Pois é. É porque provavelmente, voluntário ou involuntariamente, você disse e fez alguma coisa que gerou no coração do irmão a insatisfação com ele.
E por mais que você não tenha feito isso de forma voluntária, a sua obrigação é mesmo aquilo que involuntariamente você produz, que afasta o seu irmão de você, voluntariamente você tem que ir e se aproximar. E a gente às vezes fica, pastor, igual separando briguinha de garnizé. Não, irmão, o que é isso? Não. Que isso, irmãos? Quinto, não tem comunhão com seu irmão, não queira ter comunhão com Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmãos. Inúmeras passagens explicam isso. Uma delas é, se você vem entregar uma oferta, e teu irmão tem algo contra tu, não é para deixar de entregar a oferta, não. Deixa a oferta sobre o altar. Vai e resolve com o teu irmão. Porque na ausência da comunhão, a tua oferta diante de Deus não vale nada. Outro ensinamento pleno disso. Quando perguntam a Cristo Jesus, Jesus, como que a gente ora? Como que a gente faz? Como que a gente tem... Jesus havia descido do Monte das Transfigurações, um endemoniado ali, irmãos. E os discípulos saem, uns saem, outros desamarram, até hora que é difícil, irmãos. Cai um endemoniado aqui, um sai, outro amarra, outro, qual é o teu nome? O demônio fica, faz uma fila aqui, porque... Não sei quem que eu obedeço. Eu era demônio masoquista quando era adolescente. Pega fogo, manda fogo. E eu amava ver o demônio gritar. Rapaz do céu, esse fogo deve ser quente demais. Chora que o demônio falava assim, pelo amor de Deus, deixa eu sair. Não, senhor. Aí Jesus desce. Cara endemoniado, Jesus sai, foi-se embora. E papai, teus discípulos tem hora que estão aqui. Não funciona. Aí Jesus fala, porque só sai com jejum e oração. E aí os caras ficam em crise. Rapaz, não tem lógica. Matemática é simples. Muito tempo orando com Deus. Pouco tempo orando no mundo. E eles perguntam, Senhor, como a gente vai orar? E Jesus explica algo fenomenal. Ele diz assim, primeira coisa que você tem que aprender com a minha vinda é que vocês vão precisar aprender a ele deixar de ser ele e eu deixar de ser eu e aprendermos a ser nós. Porque quando formos nós, teremos o direito de chamá-lo de pai. Porque ele é pai nosso, ele não é pai dele e pai meu. Então não há paternidade de Deus aonde não há união dos irmãos. E nós vivemos uma igreja onde nós deixamos de lutar contra o diabo e estamos lutando contra nós. Pastor Almir Guimarães dizia isso. Se você não botar o crente para lutar contra o diabo, eles vão lutar contra eles mesmos. Dar é melhor que receber. Essa é a cultura do reino. Quantos receberam aqui, irmãos, esses dias? E você deu o quê? Paguei minha inscrição. Irmão, sua inscrição... Deixa eu te contar uma coisa, só para você saber. Sua inscrição não paga nenhum evento. O que eu não entendo é o seguinte. Um cara do mundo paga 500 contos para entrar num camarote. Encher a cara de cachaça. Por 5 horas. Mas se a gente botar a inscrição em R$300, você acha caro. Por quê? Porque vocês não entendem a diferença de preço e valor. Dar é melhor que receber. A melhor coisa que você pode fazer na conferência é dar. 70 vezes 7. Que nível de suportabilidade é essa, irmãos? E aí vem, irmãos, perdão dado, perdão recebido. Olha para mim. Perdão dado, perdão recebido. E a gente não pensa nisso. Quer perdão? Quero. Dê perdão. Por quê? Porque você só recebe aquilo que está disposto a dar. E Deus nunca te dará nada que tenha a capacidade de te tirar dele. Pão na mão é pão partido. Todas as vezes que Jesus pegou o pão, 2 coisas foram feitas. Graças foram dadas. E o pão foi partido. Você tem partido o seu pão com quem, irmãos? Ganhar a vida é perdê-la. Perdê-la por amor a Cristo.
é achá-la. Vivemos uma vida numa constante batalha de acúmulos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que você diz que é seu hoje, absolutamente tudo o que você diz que é seu hoje, no máximo daqui a 70 anos, terá outra pessoa dizendo a mesma coisa. E na matemática de Deus, você só leva aquilo que você deu. Quarto, um DNA replicado na casa. Ele não errou consigo, ele errou com a outra geração. A definição de Deus sobre fidelidade não é sobre alguém que consegue ser fiel somente em sua geração, mas alguém que consegue reproduzir o DNA de fidelidade. Deus reprova o Eli, porque ele não reproduz o que tinha. Aquilo que você permite, você aceita. Aquilo que você aceita, você ensina. Deixa eu explicar algo para vocês. Se nós estamos falando sobre uma visão de casa de Zadok na geração, aquilo que você permite, você aceita. Aquilo que você aceita, você ensina. Imperador Assuero, ou Xerxes I, diante da reunião dos príncipes, ele queria muito exibir sua linda esposa, e ele vira e fala assim: diga a Vasti para ela botar uma roupa linda, bonita, e descer aqui, que eu quero apresentar o quanto ela é bonita aos príncipes. E ela se nega a fazer isso. Ela diz: não vou. Não vou. Olha o tanto que minha mulher é bonita. Fica de pé, mulher. Brincadeira. Olha aqui, irmãos. Ela fala: não vou. Aí sabe qual é o questionamento dos príncipes? Os príncipes viram e falam assim: rei, aquilo que você permite, você aceita. Aquilo que você aceita, você ensina. As nossas mulheres vão se sentir no direito de fazer a mesma coisa conosco. O Senhor precisa tomar uma providência em relação a Vasti. Nossa régua de permissão e aceitabilidade está muito larga, irmãos. Seus filhos estão sendo ensinados pela internet, educados pela internet, doutrinados pela internet. A referência de pai e mãe dos nossos filhos está sendo terceirizada. Porque queremos dar aos nossos filhos o conforto que nos foi tirado na infância. Deixe de tolice, o que te fez forte foi seu desconforto. Aí tem gente que vira e fala: meu pai é ruim, meu pai era péssimo. Irmãos, eu apanhei da minha mãe uma vez. Eu apanhei da minha mãe uma vez. Todas as outras foram tentativas de homicídio. Deus seja louvado pela minha mãe. Uma cena, irmãos, que eu guardo até hoje na minha história. Meu pai, serrano. Eu e meu irmão jogando bola. Aí meu pai tinha uma latinha de parafuso, irmãos. E aí meu irmão chutou o parafuso, a bola e bateu na latinha. Pá! Meu pai: brincava lá com essa bola, rapaz! Porque tudo era carinhoso, irmãos, era impressionante. Assim, psicologia do amor. E menino ouve pai, irmãos? Não ouve. Eu vou falar um negócio aqui já. Eu sei que vai ficar escandaloso, mas não tem problema não. Aí de novo, pá, a bolinha, pá, rapaz, vai brincar pra lá com essa bola. 2 ameaças, irmãos. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Eu não sabia da Bíblia, irmão. Se eu soubesse, eu tinha feito a conta. Rapaz, a terceira vai dar ruim. Na terceira, meu irmão, a bola veio. Vap. Irmãos, eu vejo a cena em slow motion. Meu irmão, desengonçado.
E eu... Na hora que ele abaixou para pegar a bola, irmãos, meu pai arrancou o serrote. E foi... Irmãos, eu vi o serrote fazendo assim, ó. Pegou das costas ao umbigo. Ele saiu igual quem já quase atropelou um cachorro, irmãos. Que você vai assim, em frente, em cima dele, as patas de trás vai para frente no cachorro, já viu? Assim foi meu irmão. E aí eu, como tinha um martelo em cima da mesa, falei, meu irmão, o martelo vai voar de lá para cá igual o Thor. E o que me encabula, irmão, já que meu pai voltou a serrar. E meu irmão... Aí eu saí e voltei. Deixa eu ver, irmãos. Os dentes do serrote. Estava marcado no corpo dele todinho. Dente sim, dente não. Dente sim. E aqui atrás escrito Steel, o nome do serrote. Eu tenho duas opções, irmãos. Vocês estão rindo, né? Quem teve uma infância parecida com essa, irmãos? Você quer infância, irmãos? Você quer infância, irmãos? Que a gente acordava e não sabia se dormia vivo. Eu tenho duas opções. Dizer, meu pai era muito bruto, minha mãe era muito bruta. Irmãos, minha mãe ficava com raiva de mim. À toa, coisa à toa. Ela pegava meus cabelos assim, irmãos, ó. Já falei pra você. Agora, se é para pôr a culpa no pai, irmão, vamos pôr a culpa toda. Se hoje eu sou um homem forte, destemido, que realizo coisas que outras pessoas não realizam, que acredito que posso fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer, a culpa é do meu pai também. Nós precisamos, meus irmãos, ensinar os nossos filhos, replicar o DNA de Deus neles, inculcar neles. Não ceda espaço para o mundo. O mundo é covarde, irmãos. O mundo tem as artes, o mundo tem o dinheiro, o mundo tem a tecnologia. E a única coisa que você tem, mas é muito poderosa, é a voz e o exemplo. Porque o seu filho ouve, mas ele replica o que vê. E assustem-se com o que eu vou lhe dizer. Com 44 anos de idade, eu me vejo praticando coisas das quais eu reprovava no meu pai. O que os nossos filhos estão nos vendo fazer, irmãos? Deus vira para Finéias e diz, eu quero replicar isso. O imperador é questionado, diz assim, não aceita esse comportamento, porque esse comportamento vai ser ensinado e nós teremos um grande problema. E aí nós temos Vasti, que nega fazer a sua obrigação e cai, e Esther, que aceita fazer o não permitido e se estabelece. A diferença é que uma se move pelo propósito de Deus e a outra se move pelo seu próprio eu. Qual casa se estabeleceu? A casa de Esther. E é possível que no trato geracional os limites sejam proporcionalmente inversos. Escuta o que eu vou ensinar. Cuidado. Por quê? Porque seu maior pecado pode ser o menor pecado da sua descendência. E a sua menor santidade pode ser a maior santidade da sua descendência. Então não ouse entregar em santidade o máximo que você pode entregar. E não ouse entregar no seu pecado o mínimo que você pode entregar. Por quê? Porque os filhos têm o poder de potencializar as atitudes dos pais. Quem está comigo, diga amém. Você faz, o que você faz produz padrões para a sua casa. E o que você não faz produz precedentes. Padrões e precedentes, irmãos. Quinto,
Um homem que não se levanta por algo, cairá por qualquer coisa, irmãos. Por quê? Porque quem não tem uma causa pela qual viver, morrerá sem ter vivido. Sabe o que precisa, irmãos? Homens que tenham causa e que possam produzi-las no seu futuro. Nosso teto será o piso dos nossos filhos. Se o piso for o chão, os nossos filhos precisarão lutar as nossas guerras e não as deles. Escuta o que eu vou dizer, você que é homem que está nessa casa. Não transfira as suas guerras para os seus filhos. É covarde, é baixo, é medíocre. E você estará falhando como sacerdote. Você precisa vencer as suas guerras. Porque se você não vencer o seu vício na pornografia, você vai empurrar isso para que o seu filho vença. E o seu filho não pode receber tal herança das suas mãos. Nós precisamos gerar plataforma para que os nossos filhos sejam treinados para vencer as suas próprias guerras e não as nossas. Tem muito filho hoje lutando a guerra do pai. Nada pode ser tão comprometedor como entregar as nossas guerras para a próxima geração, ao invés de prepará-los para isso. Que essa igreja não se economize na sua missão. Para quê, pastor? Para que essas crianças tenham a oportunidade de lutar a guerra delas. Quem não ajunta, irmãos, continua espalhando. Deixa eu te dizer uma coisa sobre isso. Ninguém está isento no reino de Deus. Quem não está fazendo nada, está fazendo contra. E se essa consciência não entrar no seu coração, você que está aqui, a pergunta que eu te faço, você está fazendo o quê, meu irmão? Eu não estou fazendo nada, então você está nos atrapalhando. A métrica que Jesus nos diz é: quem não está fazendo por mim, está fazendo contra mim, mesmo que não esteja fazendo nada. E se você quer estar na casa de Zadok, você não tem o direito de cruzar os braços. Você precisa achar seu lugar no corpo, assumi-lo e manifestar aquilo que Deus tem te dado. E para encerrar e orar com vocês, ninguém nasce vazio de propósito e de ferramenta. Irmãos, o que motivou seu nascimento foi seu propósito. O seu propósito existiu primeiro que você. E aí você entende uma métrica perfeita de Deus no livro de Eclesiastes, que Deus nos mostra que a minha vida, irmãos, e a sua vida é uma simples contagem de tempo. É um tempo. Vivemos de forma ignorante, como se o tempo não for... Ele vai ser parado um dia, irmãos. E o dia que ele for parado é a eternidade, acabou. Mas como homens na terra, somos condicionados a um tempo. Quem me entende, diga amém. Eu amo, já disse isso para vocês, vou repetir. Eu amo quando vou fazer velório, ficar vendo as lápides. Porque as lápides têm 4 informações principais, irmãos. É o nome, Maria Francisca da Silva Pena. É a data de nascimento, 1935. A data de óbito, 1990. E o traço, que separa o dia que a gente chega, o dia que a gente vai. O traço, irmãos, é o tempo que você teve. Naquele traço, existem reunidos ali alegrias, risos que foram dados, risos que não foram dados, amores perdidos, ganhos, percas, paixões, doenças que foram enfrentadas, desafios. Naquele traço, a nossa história, o nosso tempo é resumido. Mas quando você olha para o livro de Eclesiastes, você vai descobrir que o tempo tem um irmão gêmeo. E todas as vezes que você ignora o irmão gêmeo, o tempo perde o sentido. Porque a Bíblia diz que há um tempo para todo o propósito. O tempo existe para o propósito. Se você abandona o propósito, seu tempo é inútil. O que você tem feito do seu tempo?
Quais são as suas desculpas? Ninguém nasce nulo de ferramentas. 2 Timóteo 1,6, para orar com vocês. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado. Irmão, só contextualizando, só para você não perder a essência poética do que está aqui. Essa é a última carta de Paulo, preso em uma prisão em Roma. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Lindo texto para jubilar alguém. Não há poesia nesse texto. É um grito e uma indignação de alma. Termina a minha vida aqui, preso num lugar. Não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho patrimônio. Na minha primeira defesa em Roma, olhei para a plateia, não tinha um rosto sequer daqueles que eu amei em Éfeso, daqueles que eu amei em Coríntios. Ninguém teve coragem de vir somar comigo, de vir para a plateia e dizer: isso aí, Paulo, vai dar certo. Estive só, solidão, abandono e morro sem nada. A única coisa que me resta é a fé. Nessa consciência plena, na perspectiva de que Timóteo seria o filho gerado dele e que daria continuidade ao seu ministério, essa última carta, Paulo é uma invasão de privacidade. A gente lê isso aqui, irmãos. É de um pai para um filho, numa perspectiva de que sabia que não sairia mais dali. Deus havia dito para ele, falou: já te livrei várias vezes, naufrágio, prisões, chicote, mas aqui, você sai daqui para a morte. E nesse estado, irmãos, nesse lugar, as coisas perdem o valor. Se você está se organizando hoje, só exemplo, irmãos, para fazer uma cirurgia plástica, e amanhã fazendo um exame, você descobre que tem um câncer no fígado, balbal, cirurgia plástica. Por quê? Porque o tempo curto precisa dar mais sentido aos dias que estão vindo. E Paulo tem a plena convicção que os seus dias estão acabando. E a intenção de Paulo é dar a Timóteo o maior nível de ferramentas possível para que ele acerte aonde Paulo errou. E uma das coisas que Paulo faz isso é no 1 Timóteo 2,6, que ele vira e fala assim: Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. E aqui ele diz para Timóteo: deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Dou graças a Deus, a quem Deus, desde... Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. De que sem cessar fogo faço memória de ti nas minhas orações de noite e dia. Desejo muito te ver. Lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Ló. Olha o respeito ao que uma geração consegue produzir para outra, irmãos. O que nós estamos produzindo para essas crianças. Habitou na sua avó, também na sua mãe. Estou certo que ela também está em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Não sabemos se o Paulo teve essa oportunidade. Crença particular não pode ser doutrina. Mas eu particularmente creio que não. Mas Paulo vira para Timóteo e fala assim: Timóteo, você não é vazio. Existem coisas que Deus colocou em você que estão adormecidas e precisam ser despertadas para que você cumpra o seu propósito para o tempo que está vindo. Eu quero orar com vocês hoje, irmãos. E nós vamos fazer de alguma forma que a gente possa tocar vocês, para que desperte as coisas que Deus colocou em vocês.
para que vocês não economizem na presente geração, para que vocês não estejam em intimidação, para que profeticamente você tenha coragem de se manifestar, para que aqueles que foram contemplados com o dom da cura, sabe por quê, irmãos? Porque a igreja que antecedeu vocês oravam pelos enfermos e eles eram sarados. Me perguntaram esses dias: pastor, não tem mais endemoniado na igreja, o que acontece? Tem sim. Lá na minha tem. Me vem quando cai um estribuchando. O que falta é a consciência de dom e a atitude de manifesto. É entender que tudo o que você recebe é para alcançar alguém e tocar alguém e mudar alguém e transformar alguém, até que esse alguém receba também e toque outro alguém e mude outro alguém e transforme outro alguém, até que esse outro alguém receba também, e assim vai. Cada vida sendo celebrada, cada conquista sendo celebrada, cada pessoa sendo motivada a ser desenvolvido naquilo que de forma única e exclusiva Deus colocou em você. É estar disposto, irmãos, a se expor. Irmão, já orei por gente com câncer, curado, gente que não tem filho, curado, gente com tudo que vocês imaginaram. Meu sonho era orar por uma pessoa ressuscitar. Eu ainda vou fazer isso, viu, irmãos? Escreve. Poxa, obrigado pela empolgação aí, irmão. Me saio daqui extremamente igual o Paulo, animadíssimo. Um dia eu estava num velório, quem ri já sabe, né, irmãos? De um pastor da minha cidade. Famoso, morto. Eu tinha um irmão que era surdo, e porque ele era surdo, ele era mudo. E aí a gente aprendeu a ler labial para conversar com ele. E eu cheguei no velório, irmãos, uma igreja desse altar aqui, desse tamanho, e a viúva, com os discípulos dele, falando assim: por favor, vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer isso. Eu preciso que vocês façam isso. E eles acalmando: não, apóstola, para com isso, deixa disso. O que é isso? Apóstola daqui, apóstola dali, e tal, e nada. E ela, não, e ela frustrada, irmãos, e os caras não quiseram. E aí eu fui nela, falei: apóstola, o que é que a senhora quer que faz, que esses calça frouxa não quer fazer? Fala para mim que eu faço. Falou que orasse para ele ressuscitar. Ai, my God. A plateia foi violenta. Vou dividir a oferta com você, tá, irmão? A professora quer que faz o quê? Que orasse para ele ressuscitar. A professora me autoriza? Ela falou: autorizo. Eu não pensei muito, irmão. Se você pensa, você não faz. Aí eles estavam tocando: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre. Isso. Velório, irmão, velório. Caixão aqui. A fila, 5.000 pessoas passando. Chorando. Vai, mano. O povo passando. Respeito, orando. Eu subo, irmãos. O cara cantando. Eu já pego o microfone. Pode parar. Para a fila. Todo mundo foi igual vocês ficaram. Agora a gente vai orar para ele ressuscitar, irmãos. Quem crê vai orar comigo. O cantor já largou o violão. O primeiro a me incentivar foi o cara que estava cantando. Largou o violão e saiu descendo. Eu fui acompanhando ele descendo. O prefeito estava subindo da cidade. Eu falei assim: o senhor entendeu que eu vou orar para ele ressuscitar? O senhor vai me ajudar? Ele fez assim. Aí eu virei pro baterista e falei assim: faz uma marcha, baterista. Aí ele ficou igual esse aí, ó, parado. O baterista tem um problema, irmãos. Ele toca na hora que não deve tocar. Chega antes do culto, você vê, o único que está tocando é o baterista. Esses caras são tudo doidos. Aí eu falei para ele: uma marcha, meu irmão, uma marcha. Bora, uma marcha. Continua. Vou orar para ele ressuscitar. Não tem palma não, irmão. Isso aqui não é... Que show da Xuxa é esse? Aí eu comecei, irmãos. Todo espírito de morte. Vai, batera.
Aí eu comecei, todo espírito de morte, embora em nome de Jesus, declaramos vida, e fui, irmãos, e pá, e ninguém olhando, irmão, só eu. E eu, vá, eu, vamos, tá. Aí tinha umas velhinhas na frente assim, aquelas velhinhas, irmão, que vai para aqui só para falar da vida dos outros. Aí eu falo assim, ele não sabe não, que arrancaram tudo dentro dele, só tem casca de arroz. Eu fui, irmão. Só 2 pessoas oravam no ambiente, eu e a viúva. O resto tudo observando. E eu movimento, né, irmãos? Os irmãos assim, ó. Eu, em nome de Jesus, espírito de morte. Tá 1h30 orando, irmãos. Pá. 1h40 orando, pastor. Eu olhava para o defunto, falava com a boca assim, ressuscita. E meu espírito falava assim, Jesus, mexe menos no dedo. Só para me dar fé para continuar. 2h30, o Espírito falava assim, ressuscita. A boca falava, ressuscita. O Espírito falava assim, Jesus me leva também. Me dê um piripaque aqui nesse altar, Senhor. Como eu vou sair daqui agora, meu Deus? Abre um buraco, Senhor. Manda um anjo, Senhor, um arcanjo, um querubim, sei lá, uns 5 surubim, alguma coisa. Para me tirar daqui. Aí, irmãos, o pastor dele chegou. Renê Terra Nova, na época. Passou, viu orando. Respeitosamente. Vou mandar uma oferta para o Renê essa semana. Pegou o microfone da minha mão, no meu ouvido e falou assim, amém, pastor. O senhor fez o que tinha que fazer. Falei, isso? Saí e disse assim, só não ressuscitou porque ele tomou o microfone, irmãos. Irmãos, eu fui para a lona com aquilo. Eu passei assim, irmãos, a igreja inteira. Me seguindo. O que foi, minha irmã? Tá tudo bem aí? Pior, isso não foi isso não, irmãos. No outro dia eu ia fazer um exame de sangue. Cheguei para fazer o exame de sangue, tudo bem, bom dia, botei o bracinho lá, as enfermeirinhas. Tu viu o maluco no enterro ontem? Eu falei, meu. Louco, orando para o homem ressuscitar. Gente, tem cada gente nessa Nápoles, de onde saiu aquela peça? E tal, e eu... Fui, irmãos, passei em crise com Deus. E um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo. Falei, Jesus, não oro para ninguém mais nada. Não conte comigo para orar para nada. Você dá adoração agora. Ah, tá doente, se arrebenta para lá que... Quer nem saber. Fiquei bravo com Deus. Ah, vai ter um culto de oração ali. Eu não vou. Eu orei 2h30. É um Deus por quê? Deus por quê? Deus por quê? Deus falou assim, nítido do meu espírito, que você precisava ressuscitar naquele dia, você ressuscitou. Eu falei, o que, Senhor? Ele falou, o ministério daquela mulher. Porque ela jamais se conformaria com a hipótese de poder ter feito alguma coisa e não ter feito. Nós precisamos estar dispostos a fazer o que precisa ser feito e deixar o resultado com Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor Natanael, eu lhe chamei. O senhor não estava aqui ainda. Sou eu, pai da Nathalie. O senhor Hudson está aqui. Os pais dos pastores, eu quero honrar vocês. Porque vocês são a geração que antecedem os sacerdotes, o senhor e sua esposa, seu Hudson, que tocam esse negócio. Não se iludam, olha para o pastor. Não se iludam. O sucesso
do casal pastoral dessa igreja passou pela mão dos seus pais. Eles entregaram a esses dois algo que eles carregam até hoje, como honra, respeito. E nós precisamos aprender a honrar a geração que nos antecedeu. E precisamos assumir a responsabilidade sobre a oração que vai nos seguir. E Paulo vira e diz para Timóteo: Timóteo, você tem dons dentro de você que eu preciso que sejam despertados para que a sua obra seja feita. Quantos de vocês querem orar pelos enfermos e eles serem curados? Quantos de vocês querem orar pelos cativos e eles serem libertos? Quantos de vocês querem trazer a boa palavra